Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos ao último bloco da nossa aula de hoje. E aí nós vamos encerrar essa aula falando a respeito de um outro elemento importante no nosso sistema elétrico, que são os transformadores. A gente já falou um pouquinho a respeito deles quando estava revisando a parte de campos magnéticos. E aí agora a gente vai falar mais um pouquinho, tá? Bom, qual que é a importância do transformador no sistema elétrico? Tá? Primeiramente, ele é um aparelho que é capaz, né, de abaixar, né, diminuir no caso, ou elevar uma tensão ou corrente elétrica fornecida a qualquer circuito elétrico. Tá? Por que ele é importante? Ele é muito importante porque na nossa disposição, contexto de sistema elétrico que nós temos aqui no Brasil, as usinas são muito distantes das cargas elétricas. Então, por exemplo, aqui em Rio Verde mesmo a gente não tem nenhuma usina. Então, as usinas mais próximas que nós temos aqui são as de São Simão e Tumbiara, que estão a mais de 200 quilômetros de distância. Então, se fosse para transportar essa energia lá dessas usinas para cá em baixa tensão, os condutores teriam que ter um diâmetro muito grande. Imagina você ter um condutor com 1 metro de diâmetro, seria inviável, né? Então, qual foi o pulo do gato nesse caso? Graças ao Tesla, né, e a corrente alternada, eles verificaram que era possível elevar o nível de tensão e que quando você elevava o nível de tensão, considerando o princípio da conservação de energia, ou seja, que a potência permanece a mesma, se você tem que P é igual a V vezes I, para P permanecer constante, se você aumenta o V, automaticamente o I cai. Então, eles perceberam que se você elevasse a tensão do sistema, você conseguiria transmitir a mesma potência, consequentemente a mesma energia, só que com uma corrente muito menor. E aí uma corrente dentro de um limite, né, que é viável, que é possível, né, que você tenha condutores para fazer isso, através das linhas de transmissão. Daí que veio quem? Os transformadores. Né? O equipamento que faz essa elevação ou abaixamento da tensão são os transformadores elétricos. Então, o transformador ele é muito importante, tanto lá na usina hidrelétrica, na geração. Lá nós temos transformadores elevadores. Geralmente a energia é gerada em 2.000 volts, 3.000 volts, 4.000 volts. Aí você tem uma subestação na saída da geração. Nessa subestação você tem transformadores que vão elevar desses níveis de 2, 3, 4, 6.000 volts para 230.000 volts, ou 230 kV, né? 500 kV, 750 kV. Então o transformador faz isso. Ao elevar a tensão, você consegue transmitir por longas distâncias com uma tensão muito alta, porém com a corrente baixa. Então você economiza na estrutura da transmissão. Quando chega aqui na cidade, você tem a subestação abaixadora. A subestação vai fazer o quê? Ela vai abaixar do nível de alta tensão da transmissão, por exemplo, de 230 kV para 34,5 kV ou 13,8 kV, que é muito comum nas linhas de distribuição da cidade. Então a energia chega nessa subestação e dali ela parte para as linhas de distribuição, já com o nível de 13.800 volts, que ainda não é o nível que a gente vai ter que consumir, tá? Mas já é um nível de tensão menor. Aí você tem vários ramais, várias redes de distribuição dentro da cidade. E aí, lá na sua casa, você vai ter o quê? Um transformador que vai atender você e os seus vizinhos. Né? Esse transformador é um novo transformador abaixador que fica lá no poste da sua casa, por exemplo. E ele vai diminuir a tensão de 13.800 volts, tá? Para 220 volts barra 380 aqui no caso de Goiás. Lembrando que é 220 volts fase neutro, 380 volts fase, tensão de linha. Tá? Bom, pessoal, esse nosso transformador, então, de acordo com essa figura aqui,
Se ele tem esse papel de elevar ou abaixar a tensão, ele é formado basicamente por duas bobinas, dois enrolamentos. Aqui eu estou ilustrando, né, um transformador monofásico, mas no trifásico não teria diferença. Tá? Você vai ter então uma bobina que a gente chama de enrolamento primário e uma outra bobina que a gente chama de enrolamento secundário. Perceba que os dois enrolamentos não são conectados. A energia é transmitida de um enrolamento primário para um enrolamento secundário através do fluxo magnético circulando aqui no material ferromagnético do transformador. Então, você, ao fechar aqui a energia, você tem uma tensão que faz circular uma corrente. Essa corrente circula no enrolamento, ela dá origem a uma força eletromotriz, N dφdt. Essa força eletromotriz ela é fonte de um fluxo magnético que vai enlaçar os enrolamentos do outro lado do transformador. Ao enlaçar esses enrolamentos, ela produz uma nova força eletromotriz, que vai dar origem a tensões nos terminais, onde você conecta a carga. Essa carga, ao ser conectada e aplicada uma tensão, ela faz circular uma corrente. Tá? Então, esse é o princípio de funcionamento desse nosso transformador. A diferença dos transformadores no poste que você tem aí na sua casa, que ao invés de ser um transformador monofásico, você tem um transformador trifásico. Nesse caso, eles têm geralmente 3 colunas magnéticas, tá? Onde o enrolamento primário e o secundário eles são concêntricos. Eles ficam na mesma coluna magnética, um mais por fora e o outro mais por dentro. Tá? Como que a gente consegue quantificar essa relação entre tensões e correntes, entre primário e secundário? Eu não vou fazer a dedução aqui, que é uma dedução um pouquinho grande, vou pegar só o equacionamento final. Ele me traz o seguinte: pelo princípio da conservação de energia, você tem que a força eletromotriz do lado primário tem que ser igual à força eletromotriz do lado secundário, tá? Ou a potência do lado primário tem que ser igual à potência do lado secundário. Ao fazer as devidas substituições, eu vou chegar na relação que a relação da tensão do lado primário dividido pelo número de espiras do lado primário tem que ser igual à relação da tensão do lado secundário, ou baixa tensão, se for o caso, né, um transformador abaixador, dividido pelo número de espiras do enrolamento secundário. A mesma correlação existe para a corrente, só que aí ela é invertida, tá? A correlação de corrente do primário em função do número de espiras do secundário é igual a corrente do secundário em função do número de espiras do primário, tá? E aí, consequentemente, né, fazendo o nosso cálculo, a gente consegue chegar no nível de tensão e corrente do lado primário e do lado secundário do nosso transformador. Tá? Olha esse exemplo aqui, por exemplo. Ó. Aqui eu estou simbolizando aquele transformador que fica lá no poste. Tá? Então, o que eu tenho aqui no meu diagrama? Eu tenho uma concessionária de energia. Eu estou dizendo que eu tenho um disjuntor de energia ali do lado primário, do lado da alta tensão, que na verdade não é alta tensão, a gente chama de média tensão. E aí eu tenho um transformador. Esse transformador é um transformador do tipo trifásico, tá? Ele pode ser trifásico ou pode ser um banco de transformadores monofásicos. No caso, como ele é trifásico e ele tem 3 enrolamentos, no primário e 3 no secundário, então a gente precisa escolher qual a opção de fechar esse transformador. Se a gente vai fechar os enrolamentos em triângulo ou em estrela, conforme a gente viu na aula anterior. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está com o primário fechado em triângulo, em 34.500 34,5 kV. E aí o secundário está em estrela, tá? E aí o problema diz o seguinte, né? Ele pede aqui, considerando que a relação de transformação entre o primário e o secundário
NP sobre NS, no caso aqui N1 sobre N2 é igual a 156,818 e a potência do transformador é de 75 kVA, então ele falou que a potência aparente do tráfego é 75, ele pede para calcular a potência ativa, reativa e aparente da carga trifásica, considerando o fator de potência 0,85 para este transformador, para esta carga. Tá? Depois, letra B, a tensão da linha no secundário e no primário do transformador. E aí, por fim, as correntes de linha nos disjuntores. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é relembrar essa conexão estrela-triângulo desse transformador. O lado triângulo do transformador está representado aqui à direita. O que a gente lembra da conexão triângulo? Que a tensão de linha é igual à tensão de fase. Ou seja, a tensão entre a linha ou entre a fase A e B é igual à tensão sobre a própria bobina aqui. Tá? Então, nesse caso, elas são iguais a 34,5 kV. Essa é a tensão da nossa bobina. E do lado secundário? Do lado secundário, eu vou ter que a tensão da fase, ela vai ser a tensão da fase A até o ponto de neutro, e a tensão de linha, ela é igual à tensão de fase vezes raiz de 3, correto? E aí, só lembrando que a relação do número de espiras N1 sobre N2, ela está relacionada entre a bobina do primário e a bobina do secundário, entre as tensões de fase de primário e secundário. Então, ao fazer o cálculo, eu vou ter que a tensão da fase no secundário vai ser 34.500 dividido por 156.818, que vai me resultar numa tensão de 220 volts. Só que esse 220 volts é uma tensão de fase, a tensão da bobina. Quanto é a tensão de linha? A tensão de linha é igual à tensão de fase vezes raiz de 3, que é igual a 380 volts. Então, já resolvi metade do problema, ao conhecer qual é a tensão lá no meu secundário. Então, eu sei que lá no secundário eu tenho uma tensão de linha de 380 volts e uma tensão de fase de 220 volts. O que mais que eu preciso saber? Eu sei que a corrente do lado triângulo, aqui no caso do lado primário, a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Já no lado estrela, eu sei que a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, posto isso, vamos fazer a solução. Então, o primeiro passo aqui que a gente tem que fazer é, ele falou para considerar um fator de potência de 0,85. Considerar que a carga tem a mesma potência do trafo, 75 kVA, é a potência aparente. Então, eu tenho que calcular quem? O P e o Q, através do triângulo de potência. Então, eu sei que o meu S é 75 kVA. O meu P vai ser quem? Vai ser S cosseno do ângulo φ. No caso, o cosseno de φ aqui é 0,85. Então, vai ser 75 vezes 0,85, vai dar 63,75 kW. O Q, como que eu poderia calcular o Q? O Q pode ser calculado como sendo Q igual a S seno de φ, ou, aqui no caso, eu fui pelo caminho mais simples, eu apliquei Pitágoras. Como eu já conheço o S e acabei de calcular o P, basta eu isolar o Q. Então, o Q ficou raiz de S ao quadrado menos P ao quadrado. E aí eu cheguei no valor de 39,50 e alguma coisa kVA. Então, determinei a potência ativa, reativa e aparente da nossa carga, tá? Letra B. A letra B está pedindo para eu calcular quem? A tensão de linha no secundário e no primário do transformador. Então, quando a gente estava fazendo as definições, o que nós encontramos aqui? Ó? Que a nossa tensão de linha no primário ela é 34.500 volts, correto? Ao aplicar a relação entre primário e secundário, como um lado está em delta e o outro está em estrela,
a relação fica entre tensões de fase, as tensões da bobina. Então, quando eu faço VP sobre VS é igual a 156.818, ao isolar VS eu vou ter quem? 34.500 dividido pelo 156.818, que eu acho 220 volts. Só que esse 220 volts aqui, ele é a tensão de fase, é a tensão da minha bobina, tá? Nesse caso aqui em questão, o que a gente vai precisar calcular agora? Tensão de linha. Tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes 220, que vai dar 380 volts, ok? Por fim, o nosso problema pede o seguinte, né? As correntes de linha nos disjuntores I1 e I2. Vamos lá, tá muito fácil, ó. Quem que vai ser a corrente lá do lado do meu secundário, tá? No caso lá, basta você fazer a divisão, considerando que está em estrela. Se está em estrela, corrente de linha é igual a corrente de fase, basta você fazer a divisão dos 75.000 kVA, né? 75.000 VA no caso, dividido pela nossa tensão, tá bom? Aqui no caso ele dividiu pela tensão de fase, 220 volts. Com uma tensão de linha igual a tensão de fase, com uma corrente de linha igual a corrente de fase, você vai encontrar essa corrente aqui de 390,9 amperes, tá? E quanto que vai ser essa corrente do lado primário? Do lado primário, basta eu usar aquela relação lá, né, das correntes. Eu sei que o IS sobre o NP é igual a IP sobre NS. Então, se eu isolo aqui IS e IP de um lado, do outro lado eu vou ter quem? Quem que vai ficar do outro lado, pessoal? Do outro lado eu vou ter NP sobre NS, que é igual a 156.818. Aí basta agora eu isolar o IP. IP é igual a IS sobre 156.818. Vai dar aproximadamente 2,174 amperes. Esse problema aqui, pessoal, é para mostrar para vocês a importância do transformador. Percebam que ele pegou uma corrente que antes era de 300 e tantos amperes, lá do lado secundário, do lado da baixa tensão, onde a tensão é menor e a corrente é maior. E aí, do lado primário, você tem a tensão maior, consequentemente a corrente fica muito menor. Aí você trabalha com a corrente bem menor do lado secundário, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula de hoje, tá? Essa aula ela ficou um pouquinho longa, um pouquinho extensa, mas é porque com ela nós encerramos essa parte introdutória de revisão dos conceitos básicos de eletricidade, tá? Peço por gentileza que vocês leiam todo o material, assistam também os vídeos complementares. Estão aqui os links de referências, né, de materiais referente a esta aula de hoje. E, né, o principal de tudo, assistam novamente a aula e, se for o caso, se for preciso, vocês também me procurem para tirar suas dúvidas, tá? Um último detalhe, né, ao fazer tudo isso, façam a atividade que está disponível na plataforma Moodle e anexem ela dentro do prazo previsto, tá? Qualquer dúvida, podem me procurar através do grupo de WhatsApp. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.